Bom, então muito obrigado por ter aceitado aí o convite, fiquei muito feliz. É uma honra. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço. Bom, é uma honra te entrevistar e eu já queria começar com as perguntas, mas antes, né, de a gente entrar nas questões mais, enfim, políticas e tudo mais, queria saber mais ou menos como é que começou as suas primeiras perspectivas, né, acadêmicas, né, como você definiu, é formado em geografia na PUC, não é? Isso, Então, isso, exatamente. como é que você definiu, assim, de onde veio essa escolha acadêmica que você seguiria mais para frente? Quando eu estava fazendo ainda o ensino fundamental 2, eu tive uma forte inclinação para a geografia. Assim, eu gostava muito da matéria, achava bastante interessante. Quando eu fui para o ensino médio, eu fiquei entre economia e jornalismo. E aí eu falava, geografia deixa para lá, tal, economia, jornalismo. Só que aí, a paixão falou mais alto. Eu gostava muito de geografia e, mais uma vez, eu fui me apaixonando pelas aulas, pelos temas, então já tinha muito claro isso. Naquela época, tinha também uma influência muito grande da mídia, das coisas científicas que chegavam na TV. Tinha um mergulhador chamado Jacques Cousteau, então pensava em me especializar em oceanografia. Quer dizer, eram sonhos de um jovem, né? Mas que foram se materializando. E como era um momento assim diferente no Brasil e no mundo, eu acabei optando por geografia porque eu percebi que eu também poderia dar aulas e que era uma coisa que eu tinha perspectiva, já que eu dei aula de alfabetização ainda adolescente, né? Eu cheguei a dar algumas aulas de alfabetização e gostei da experiência. Então aí acabei optando por prestar geografia mesmo. Mas cheguei a prestar jornalismo, acabei entrando também em jornalismo, mas não cursei. E o interesse do jornalismo veio porque uma motivação política? Acontece o seguinte, na minha casa a gente almoçava, jantava, café da manhã, tarde e noite era política, né? Então aquilo acabou me contagiando positivamente. A minha mãe era uma leitora de jornal, né? Ela lia muito jornal, especialmente o Jornal da Tarde, ou a Folha também. Então, sempre, no mínimo, 3 ou 4 vezes por semana, ela pedia para eu ir comprar jornal. Então, ela ficava me mostrando as notícias, a importância das coisas tal. E o meu pai, que é um imigrante, né? Que tinha muita bagagem cultural, então isso acabou chamando a atenção. E pouco a pouco eu também comecei a gostar de escrever, a ler, a leitura, a redação. Meus avós também incentivavam, mais meus avós paternos, né? Que acabavam me incentivando. Então surgiu essa opção também pelo jornalismo. E você, bom, expressa publicamente, né, suas posições políticas, né? A gente vê que você tem um posicionamento muito favorável à esquerda, né? Você se declara uma pessoa de esquerda. E minha pergunta é, por que a esquerda? Assim, uma construção de pensamento não é complexa, mas ela me atingiu positivamente também quando eu tinha entre mais ou menos 16, 17 anos. Eu presenciei uma situação onde o Brasil vivia uma hiperinflação, uma vida miserável da grande classe trabalhadora. E naquele momento, na minha casa, por causa dessa hiperinflação, por causa dessa situação drástica, a gente passou momentos muito apertados, momentos muito difíceis. E isso fez, então, com que eu estudasse, entendesse por que isso estava acontecendo. E naquele momento que eu estudei, que era o começo dos anos 80, que eu tentei me aprofundar, eu percebi que existia uma coisa muito séria, que era tirar o lucro nas costas do trabalhador, que era a mais-valia, né? A ideia de que os trabalhadores estavam sendo explorados. Então, eu estava vendo meu pai ser explorado, outros sendo explorados, e eu achei muito injusto, muita injustiça. Então, eu costumo dizer que eu aderia ao pensamento de esquerda em respeito à luta dos trabalhadores,
as dificuldades que eles têm, o quanto eles ganham pouco e o quanto eles são explorados. Isso não significa que eu pense numa sociedade totalmente igualitária, sabe, Nicolas? Uhum. Não é isso. Mas que a justiça social se constrói pela valorização do trabalho, eu acabei aderindo a isso. E justamente naquele momento, eram os momentos das greves Uhum. em Santo André, São Bernardo, O Diadema. ABC da E eu greve, né? morava no Jabaquara, no ABC. Uhum. E eu morava no Jabaquara, muito perto. Então eu via aqueles operários fazendo panfletagem, logo cedo no metrô, tudo. E acabei participando de algumas manifestações. Eu me engajei também no colégio, apesar de eu fazer colégio naquela época, um colégio da burguesia, que era o Bandeirantes, Uhum. mas era um colégio muito engajado. Então as pessoas tinham discussão lá dentro. Então, tanto é que, não sei se você sabe, até o Haddad, né, o Uhum. ministro, estudou lá também, né? Uhum. Ele era uma turma acima da minha. Então, a gente tinha discussões pesadas na escola. E eu percebi que, se você pegar através do Keynes, do keynesianismo, a gente pode entender isso. Não existe a autorregulamentação no mercado. O que existe é demanda agregada. Ou seja, se você jogar dinheiro no mercado, a economia funciona. E para jogar dinheiro no mercado, tem que jogar no consumo. E o consumo, quem faz, a maioria é dos trabalhadores. Então, eu milito na esquerda como justiça social, uma busca de valorizar o trabalho. Uhum. E você citando o keynesianismo, a gente pode ver que até nos grandes momentos de crise, né, dos principais centros capitalistas, o Estado teve que interferir justamente para salvar, né? A gente teve tanto na crise de 2008 como na crise de 29, né? O Estado salvou muitas vezes os Estados Unidos de crises que poderiam ser muito mais graves do que foram, né? Exatamente. A de 2008 foi. Você foi muito feliz em lembrar. A de 2008, ela é exemplo claro disso, porque estava justamente no governo Obama ainda. Uhum. Quer dizer, um governo que, dito um governo de preocupação humana, humanitária, ele não tinha outra alternativa, só que ele socorreu as empresas. Uhum. Então, isso foi importante para a manutenção de alguns empregos. Então, a gente tem que entender que a lógica capitalista ela tem essa dualidade. A luta entre capital e trabalho sempre vai existir. Uhum. Uhum. E ainda no assunto sobre a esquerda, né? A esquerda passou por muitas transformações, né? A gente pensando até nesse período que você citou, né, em relação das greves no ABC, ao longo do desenvolvimento dos anos, depois com a redemocratização, a esquerda foi se transformando junto com a transformação política do país. Como você vê hoje a esquerda, né? É uma pergunta bem difícil, Nicolas, mas é possível responder sim. Falando de dentro, né, do movimento que eu faço parte, eu entendo que nós estamos numa fase de distanciamento das ideias marxistas, não de aproximação das ideias marxistas. A gente pode dizer hoje que existe uma esquerda liberal, Sim. uma esquerda que acredita no liberalismo com justiça social. E esse tipo de movimento, ele é uma parte só da história. Depois o ciclo vai se repetir. Mais uma vez, daqui a 10, 20, 30 anos, não se sabe quando, vai realmente para o outro lado, vai voltar a ideia de igualitarismo. Esses são ciclos que a história passa. Em alguns momentos, há mudança, outros momentos, não existem grandes mudanças. Então, nós estamos hoje vivendo o auge da esquerda não marxista, o que era diferente na época dos anos 80, que a origem dessa esquerda era a esquerda que nascia da redemocratização, trazendo alguns valores marxistas ainda. Então, eu olho com bastante desconfiança para essa esquerda hoje, não no sentido da militância, mas do devir, do que vai acontecer na história. Porque a igualdade ela é muito falada e pouca gente discute a equidade. E essa equidade, esse equilíbrio é muito importante para a gente construir uma sociedade justa. Então, existe uma romantização sem muito fundamento científico de que é possível mudar a sociedade. Mudar a sociedade, a gente tem muitos mecanismos, mas aonde vai se chegar é muito diferente. Então, hoje nós vivemos, talvez,
Repito, o auge do discurso de esquerda não marxista. Uhum. E me parece também que tem uma coisa, me corrija se eu estiver errado, que a burocracia pela qual a esquerda se insere, ela, ela passa muito de, ela converte muito os movimentos que nela vão se desenvolvendo, né? Porque eu vejo, por exemplo, até o PSOL, que tinha, né, no seu nascimento uma proposta de um pouco uma reforma da esquerda, né? Hoje ele já está, depois de um certo tempo, né, nessa burocracia, digamos, burguesa que a gente tem, já está começando a operar nos mesmos níveis que opera diversas vezes o liberalismo, né? Então, por exemplo, ou a própria direita. Então, a gente vê, por exemplo, que o PSOL, deputados com unanimidade votaram, colocaram bolsonarista na LERJ. Esse tipo de coisa, me parece que é justamente a burocracia que eles vão se inserindo nessa política totalmente institucionalizada que vai levando essa espécie de comprometimento com pautas que não são necessariamente a que eles defendem, né? Me parece que acontece muito isso, eu não sei se você concorda. Muito, concordo integralmente, Nicolas. Acontece o seguinte, na medida em que você, a esquerda, participa do jogo político, existem cargos envolvidos. E esses cargos, sim, conferem muito poder, mas mostra a debilidade que a esquerda vive hoje. Porque nós estamos arraigados nessa questão da burocracia, dos cargos, como trampolim para a vitória. E esquecemos, de certa forma, a grande massa dos trabalhadores, o mundo do trabalho que está mudando dia a dia. A gente não tem condições de fazer uma leitura científica, porque ele está mudando dia a dia. Então, o que acontece? Uma parte da militância, e aqui é sem crítica, é uma escolha, né? Ela escolhe fortalecer candidaturas e fortalecer mandatos, levando a uma intensa burocratização do trabalho e esquecendo, às vezes, das bases trabalhadoras, a sociedade civil, os movimentos, que são fundamentais. Eles estão envolvidos também em muitas candidaturas, mas não conseguem, né? Pelo jogo político que nós vivemos hoje, não se consegue abraçar todas as vertentes. Então, nós temos poucos deputados, temos poucos vereadores, então fica a sociedade civil de esquerda, os grupos de esquerda, pouco representados. E isso acaba gerando essa distorção que você bem resumiu. É uma distorção grave e é um pouco esse sintoma do que a gente está conversando, de uma opção pela estrutura que está aí, que é o jogo político burguês, mas é o jogo que a gente tem que jogar por enquanto. Não tem outra saída. E parece que chega, por exemplo, até mesmo na economia, a gente tem a figura do Galípolo, que é claro que não é uma figura que a gente olha primeiramente, se diz um grande revolucionário, mas até mesmo para a inserção, para ele ganhar a confiança do mercado, ele já teve que se afastar. Isso a gente vê em algumas entrevistas dele, antes dele assumir, antes dele ter assumido o cargo de presidente do Banco Central, que ele já tentava, ganhando confiança do mercado, se afastar da figura do Lula, que hoje também já não é mais uma figura fundamentalmente esquerda. Ela pode parecer, né, para a direita, uma figura de esquerda, mas ele também auxilia nessa política social-democrática liberal. Né? Então, a gente vê que isso atinge não só o setor político em si, ali, burocrático, como econômico. Né? Exatamente. É um momento de avaliação importante que foi feito na vitória do Lula, e que eu acho que mostra a responsabilidade, mas mostra a mudança também, é que quando você olha para o Congresso, você vê nitidamente que você precisa negociar 24 horas por dia. Sim. E como nós temos um Congresso, na minha opinião, extremamente fisiológico, ou seja, um Congresso que busca vantagens para cada um dos representantes da extrema-direita, eles apertam nas negociações e fazem um certo terrorismo que pode travar o governo. Então, o governo precisaria de um amplo apoio popular, e que esse apoio popular é muito difícil hoje, porque a métrica, se for manifestação, esquece. Então, né, não tem como. A gente tem milhões de pessoas no Brasil e nunca vai ter consenso de que as ruas estão falando. Nunca. Então, é importante que essa atitude, que eu acredito como responsável,
ela é muito responsável e séria por parte do governo. Eles fazem justamente porque nós não estamos totalmente mobilizados e fortalecidos para fazer uma mudança radical nesse comportamento. Nos resta agora jogar todas as fichas nas eleições parlamentares. E isso também a gente sabe que é muito difícil no Brasil. É complicada a situação, é bastante complicada. E essa crise, você acha que, bom, nesse processo que teve ao longo de muitos anos, te levou a questionar suas próprias convicções relacionadas à esquerda, ou ele só agravou, digamos assim, essa força, essa vontade de retomar ou de reformar, né, essa política revisionista, essa política popular da esquerda? Eu acho que renovou as minhas convicções, sabe? A gente vive, nós, de certa forma, perante a sociedade brasileira, a gente vive em situação muito privilegiada hoje, né? Esse privilégio que a gente tem que ter noção de que não é realidade. Nós representamos 5%, quando muito, da população. Mas que minhas convicções estão cada vez mais fortes de esquerda estão. Eu diria para você, Nicolas, em tom de brincadeira, mas nem tanto, que eu acordo cada dia mais bolchevique, né? Mas na medida certa, eu me interesso muito pela profundidade do marxismo. Hoje, meu objeto, se você falar para mim, o que você focaria se você tivesse 2 anos só para estudar? Eu focaria nos estudos das bases econômicas do marxismo. Reler ela, como fazem muitos economistas, como Piketty e outros, para trazer para a realidade, para ver o que pode ser feito para a construção de uma nova sociedade. Eu entendo, sim, que Marx tinha uma outra sociedade na mão, mas ele deixou pistas importantes do movimento do capital, e isso precisa ser muito resgatado. E a gente sabe que tem gente estudando, mas não tem como disseminar isso tão rapidamente. E a gente falou antes sobre as crises, né? A gente falou sobre política estatal americana e tudo mais, e voltando nesse assunto dos Estados Unidos, indo para a política externa, que é uma área, né, que você entende muito, você acha que tem uma nova fase do imperialismo americano, ou ela nunca acabou, ou se agravou a partir das questões tanto no Oriente Médio como no próprio protecionismo trumpista, né? O que você pensa sobre o assunto? Nicolas, eu acho que eles estão, se a gente considerasse isso uma linha histórica do imperialismo americano, eles estão na última fase deles. Eles estão apostando tudo ou nada agora. O Trump representa isso do ponto de vista sociológico, ou seja, um fenômeno social de dentro dos Estados Unidos, que emerge como um apresentador de TV, né, o cara que apresentava o Aprendiz, que apresenta soluções administrativas para setores que ele nem conhece realmente, mas que encarna, através do Make America Great Again, de um nacionalismo muito bem elaborado, ele encarna esse ímpeto dos Estados Unidos de manter a sua unipolaridade ou a sua mega influência, ou até mesmo, né, a sua hegemonia. Porém, a realidade que está dada hoje mostra que este modelo que eles estão trabalhando não vai se sustentar. Então, eu acho que nós estamos assistindo, isso pode demorar 10, 20 anos, mas é o último respiro da fase americana. E, obviamente, como todos têm falado, nós estamos indo para a fase chinesa ou asiática, né? E que vai ser um outro momento, uma outra discussão, com também contradições gigantescas, mas um outro patamar produtivo e num outro patamar econômico. Então, tudo isso depende muito de como o eleitor americano vai se comportar nos próximos anos, como nós vamos ter as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, se vai ter aceitação, porque ele está apelando para coisas panfletárias, como, por exemplo, reprimir manifestação de imigrante. Isso faz bem para quem? Para a extrema-direita americana. Então, ele sabe matematicamente, graças aos algoritmos hoje, o que ele tem que fazer para ganhar votos. Esse tipo de situação
pode, logicamente, fortalecer até a extrema-direita. Mas isso não significa que eles vão solucionar o problema em si, que é a classe média americana está empobrecendo ano a ano. E a base dos Estados Unidos, potência, sempre foi a classe média. Então, como estão empobrecendo, eles não têm outra alternativa a não ser aceitar, na minha opinião, a mudança hegemônica e negociar com os chineses para poder continuar sendo um dos países mais influentes. Afinal de contas, militarmente, ninguém pode com eles. Uhum, uhum. E você falou até das questões das contradições que há. Você acredita que tem um risco, porque é uma coisa que me parece, como a China, ela obviamente tem esses ideais, digamos, socialismo que se diz, né, o socialismo de mercado, mas a gente também tem uma burguesia ali centrada, uma burguesia ali influente. Você acha que essa política que adapta, digamos, o socialismo, mas não desestrutura ou não repensa suas estruturas que às vezes são as mesmas, claro, com diferenças do capitalismo em si, você não acha que isso pode gerar um problema futuro em relação ao socialismo da China? Ou você crê que é conciliável essas duas estruturas, né, entre a burguesia, mas esse socialismo de mercado, essa política estatal que eles desenvolvem? Não, vai gerar contradição. Certeza que vai gerar. O que acontece é que a experiência soviética foi uma vacina para os chineses. Então, eles erguendo a sociedade chinesa da classe pobre para a classe média, eles vão ter fôlego. Esse é o pensamento deles, tá, Nicolas? Eles vão ter fôlego, eles enxergam assim, para solucionar essas contradições ao longo do tempo. Eu acredito que isso é impossível, né? Nascem bilionários todo ano na China. Dizem que nascem por dia lá. Então, é muito complicado eles poderem solucionar isso. E os limites do Estado também merecem uma discussão. Porque você, utilizando o aparelho do Partido Comunista e do Estado chinês como mecanismo de controle da economia de mercado, você precisa ter muita consciência de como está a sociedade. Sim. Em determinado momento, eu acho que a classe dirigente burocrata pode se desconectar da sociedade. E aí a coisa pode realmente desandar. Mas, na perspectiva histórica, isso ainda os chineses têm muita lenha para queimar, ou muita gordura para queimar. E eles estão aproveitando esse momento para fortalecer suas bases, fortalecer a economia interna. Então, quando eles percebem que os Estados Unidos está titubeando em relação a negociações, eles injetam mais dinheiro na economia para fortalecer a economia interna, a ponto de se pensar, Nicolas, em alguns setores hoje estratégicos do governo chinês, de que eles precisam se garantir por eles, e não esperar que o mundo vá entender o que eles querem. Eles sabem o que eles querem. Eles dizem que é um jogo de ganha-ganha. E realmente, até agora, é um jogo de ganha-ganha. Mas, até quando isso vai durar e como vai ser isso na hora que começarem a surgir as contradições. Isso ainda eles não têm solução, mas eles, como eu te disse, eles esperam até 2050 acabar com a pobreza. Nós estamos em 2025, quer dizer, eles têm mais 25 anos para acabar com a pobreza, estão a caminho disso, e aí depois de 2050, aí vem uma outra fase, que ainda não sabemos aonde a China pode chegar, mas que está se preparando para isso, com certeza. E pensando nas experiências socialistas que a gente tem, por exemplo, na América do Sul, você acha que tem uma coisa quase que inevitável, você acredita que é inevitável, às vezes, esse processo de quando elas são, digamos, aplicadas, né? Então a gente vê, por exemplo, na Venezuela, quando elas são aplicadas, você acha que existe uma coisa que é quase inevitável, se não muito bem pensada, de contradição ou de transformação de um governo que tem realmente, de fato, ideais revolucionários, por exemplo, que a gente teve no chavismo, mas que aos poucos ele vai também se adaptando a esse sistema? Ou seja, se para a gente ter, para ser mais sintético, sim, para a gente ter uma concretização, para a gente ter de fato uma experiência socialista, não é preciso uma coisa multilateral. Porque, por exemplo, hoje a gente vê uma aproximação do Maduro com o governo americano em muitos aspectos.
Por exemplo, quando teve as questões do governo Lula, a gente viu um afastamento, por exemplo, do Brasil em relação a essa política que a América do Sul estava fazendo, uma aproximação com os Estados Unidos. Sim, sim. É interessante você ter notado isso, Nicolas, porque a gente também nota que essa situação está sendo colocada hoje na América Latina como um fator decisivo para o futuro histórico. O modelo que nós estamos vivendo hoje no Brasil, ele também se assemelha, ou tenta se assemelhar, ou naturalmente está no caminho, de formar um país de classe média, mas dentro de estruturas capitalistas. Uhum. Quando a gente tem a Revolução Bolivariana, a Revolução Chavista, ela é mais voltada para um modelo cubano, de igualitarismo, de centralização a partir do aparelho do Estado. Então, como é que a gente pode ver similaridade? Só na questão social. A questão social é que vai unir esses países. É o que muitos falavam, se eu não me engano, até o Brizola usava esse termo, é o socialismo moreno, que é o socialismo da América Latina, mas com diversas nuances, com diversas cores e tons. Um socialismo que responde muito às questões locais, regionais, às questões dos estados envolvidos. Por exemplo, se você chegar no Chile hoje, o presidente se intitula de esquerda, mas ele não vai mexer na estrutura econômica. Não é? Você tinha a família Kirchner, governou a Argentina, se colocava como progressistas, peronistas de esquerda, mas não mexiam na estrutura econômica. A intervenção social no socialismo latino-americano vai continuar sendo a marca, porque existe um fosso social gigantesco que permite que a esquerda opere nesse campo de tentar diluir isso ou diminuir isso, e que traz votos, sim, e que traz sonhos juntos. Uhum. E esses sonhos, lógico, abarcam muitos daqueles, outros, que acreditam na mudança da sociedade. Sim. Mas ele é feito com cores e tons diferentes em cada país. E cada país responde à sua história. A gente não pode esquecer que a Venezuela, por exemplo, ela é refém de um passado que a elite venezuelana construiu de optar em usar o dinheiro do petróleo para importar tudo. Portanto, não se produz nada lá. Sim. As pessoas costumam dizer que a Venezuela é pobre, mas a Venezuela é pobre porque a elite venezuelana não deixou de desenvolver nada lá. Ela tinha tanto dinheiro que importava tudo. Então, eles estão tentando agora achar um caminho, e justamente num momento geopolítico muito complicado. E aí entram outras variáveis. Os líderes, os interesses eleitorais, enfim, toda uma gama de questões políticas e sociológicas de que socialismo latino-americano é uma ideia genérica. O que se aplica são modelos de inserção de ideias igualitárias, de justiça social, adaptados a cada um dos países. E que isso dificulta a integração total, mas não impossibilita. É necessário conversar. Por isso que o modelo cubano é de um jeito, você vê agora um governo do México, é um governo progressista, é de outro jeito. Né? Se você pegar o da Nicarágua, é um outro jeito, da Venezuela e assim por diante, até chegarmos no Brasil, dos sucessivos governos Lula, Dilma e agora Lula de novo. Então, cada um interpreta de uma certa forma. E muito difícil estabelecer uma linha única. Porque me parece, vendo que se não tem uma relação interdependente, assim, um socialismo que ele não tende a ser focado em um único ciclo, ele acaba não funcionando, porque por exemplo, o exemplo que você deu em relação à Venezuela, mas a Venezuela ela vai ter que, no fim, ceder às estruturas do capital, ou seja, essa política, por exemplo, de exportação, não tem uma produção interna, não tem um desenvolvimento, ou seja, há uma pressão de um sistema hegemônico capitalista que vai, ao longo do tempo, transformar esses governos. É isso que me parece que acontece bastante. Exatamente. Nós estamos diante de um quadro de desesperança de grandes transformações, mas temos um quadro de possibilidades de reformas, alterações. Então, a gente tem que se apegar nisso para continuar construindo o sonho. O que eu enxergo hoje é que falta muito
do entendimento histórico do socialismo. O socialismo é uma coisa de longa duração, de longo prazo. Você começa a construir hoje para fortalecer uma sociedade daqui a 10, 20 anos. E por que a gente tem essa dificuldade? Porque os modelos socialistas implantados foram todos modelos através de revolução. E essa palavra revolução, ela desapareceu da linguagem. Porque hoje o aparelho do Estado é um aparelho violento, forte, militarizado. Levar os trabalhadores a uma disputa desse nível é um genocídio. Não existe essa possibilidade, né? Pelo menos eu vejo que quem pensa com responsabilidade não deve fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que colocar na cabeça das pessoas a necessidade que elas têm de se inserir na vida política através de justiça social. Então, hoje é o que nós temos, mas sem perder de perspectiva a mudança maior que pode vir lá para frente. Uhum, uhum. E agora, saindo da questão do socialismo, né, e voltando de novo a uma questão que ela é, bom, não tem como a gente não mencionar, que é a questão de Israel e Palestina, né? Você acha que hoje o que está acontecendo, essa relativização, né? Porque se diz, não é um genocídio, mas também não está certo, ou grande parte da mídia que ainda traz Israel como vítimas ou como defensores de sua soberania, isso não reflete muito o que aconteceu, padrões que aconteceram tanto da mídia como políticos, da política externa, em relação à Segunda Guerra, que era muito comum naquele período do século XX? Isso me preocupa bastante também. Nós estamos enxergando um mundo que está, na linguagem mais simples, é o passapanismo, né? Está todo mundo passando pano. Mas o Hamas... Mas nós não estamos mais falando de Hamas. Nós estamos falando de uma reação desmedida de uma sociedade que abraça a via militar como a sociedade israelense e que vai para cima dos palestinos de forma indiscriminada, sem respeitar os mínimos parâmetros das convenções de guerra, como as convenções de Genebra. Eles jogaram tudo no lixo. E aí o que acontece? Como as questões econômicas são muito importantes, o mundo se vê refém de um momento de tensão que qualquer coisa que você fizer no xadrez geopolítico, você acaba gerando inimigos e rivais. Então, todos os Estados nacionais, excetuando-se alguns, têm muitos dedos com Israel. Mas isso também foi construído ideologicamente, porque para o Ocidente, Israel era uma democracia no meio de ditaduras, no Oriente Médio, capaz de levar a democracia para lá. É balela, né? A gente sabe que o modelo político do Oriente Médio é sui generis, é deles. E a gente não tem tanto direito de mexer nisso. Mas o Afeganistão... A gente pode, talvez, inserir questões como o direito, o gênero, né? A questão de gênero, a questão da educação, mas mudar a governança do jeito que ela nesses países é muito difícil. E a gente tem que respeitar. Eu fico muitas vezes, Nicolas, de cara, sabe? Quando o pessoal fala a Arábia Saudita é uma ditadura. Meu Deus, não estudam história. A Arábia Saudita é uma monarquia absolutista. Ditaduras são diferentes. Ditaduras são governos que assumem o poder. Ali não, o país foi constituído em cima da família saudita. O país nasceu com o beneplácito, a ajuda, a força dos britânicos através da família saudita. E eles continuaram no poder e detêm isso de forma bruta. Mas toda hora. E, assim, é um cara que eu gosto, que é o Guga Chakra. Ele fala ditadura da Arábia Saudita. Não é ditadura. Né? Não é ditadura. O esquartejador, né? Ele menciona o esquartejador. Exato. O príncipe, ditador. Não é. Ele está lá, ele é herdeiro. Por exemplo, no Iraque, Saddam Hussein era uma ditadura. Saddam Hussein era fruto de um arranjo que, inclusive, contou com o apoio dos Estados Unidos. Então, tudo isso, para se montar esse quebra-cabeça, se faz uma hipervalorização da democracia israelense.
como exemplo de tudo isso. Mas se parar para pensar, a gente não pode esquecer que Israel é um país europeu inserido no Oriente Médio. E por que a gente diz isso? Porque a base da população judaica que foi para aquela região, eles são europeus. Né? Os judeus orientais são a minoria. Então, quando se fundou o Estado de Israel, se fundou nos mesmos parâmetros da Alemanha antiga, da França, da Holanda, da onde eles vinham. Sim. Então, isso gerou um país, digamos, muito parecido na superfície com o que nós temos no Ocidente, mas muito diferente na essência, porque a essência é sustentada por uma ideologia racista, que é o sionismo. Sim. E essa ideologia racista é impulsionada por uma validação errônea de que você, sendo antisionista, você é antissemita. Isso não existe. Sim. Isso não existe. Você lutar contra o sionismo é você lutar pelo respeito à diversidade. Sim. Porque eu também sou um combatente a favor da liberdade religiosa. Sim. Se um dia eu ver uma injustiça na porta de uma sinagoga, eu vou lutar a favor dos judeus também. Sim. Isso não pode ser feito. Sim. Então, estão misturando as coisas. Ser contra o sionismo não te torna um antissemita, né? Exatamente. E eles querem usar essa capa. Uhum. E isso acaba gerando essa situação que permite, num momento onde você é um cara inteligente, você vai sacar o que eu vou falar. Num momento onde o mundo ocidental, digamos, né? Especialmente as Américas, vive a onda neopentecostal, você falar que Israel é ameaçado, por que isso? De novo, vão perseguir os judeus? Não tem nada disso. O que é uma doutrina. E aí a gente tem uma dificuldade de dar espaço para movimentos judaicos não sionistas, que combatem o genocídio em Gaza, que se engajam, de certa forma, na luta pelos direitos humanos. Então, a situação lá passou já da hora, né? E se nós não tivermos uma efetiva ação de força, não digo guerra, mas força para isolar Israel e curvar Israel a parar com essa guerra, eu acho que a coisa tende a ficar pior ainda. Uhum. Porque parece que essa política permissiva, né, o que acontece, essa política permissiva, tanto da Europa, né, como das grandes potências, que é um pouco o que acontecia em suas devidas proporções, mas nem tanto, acho que em certas proporções, inclusive, já estão sendo alcançadas, mas quando, de novo, em momentos de crise, surgem aparatos de manutenção do capitalismo, das hegemonias, elas são permitidas, né? Então, por exemplo, quando o hitlerismo combatia e tinha aquele discurso, por exemplo, anticomunista, aquilo também foi uma das razões que teve aquele desenvolvimento do hitlerismo pré-Segunda Guerra, que foi completamente permitido, tanto pela Inglaterra como pelos Estados Unidos. A gente tinha uma permissão europeia nesse desenvolvimento hitlerista, enquanto Hitler representava uma célula de escape, né, do crescimento, uma célula de escape justamente do crescimento frequente do comunismo que estava crescendo. Ele era mais como um aparato de manutenção daquela hegemonia, né? É a mesma coisa que a gente vê, por exemplo, na Itália. A Itália hoje só tem esses fascistas que a gente vê, por exemplo, a Giorgia Meloni só conseguir ter esse fascismo escancarado porque quando o comunismo se desenvolve na Itália pós-Segunda Guerra, né, o fascismo justamente vai servir como a principal medida, o principal aparato, né, de contenção desse desenvolvimento. Ou seja, parece que o fascismo, tanto como o nazifascismo, essas políticas radicais, elas vão ser justamente o desenvolvimento e a manutenção das hegemonias. Ou seja, quando Israel está destruindo, está massacrando, está fazendo um genocídio com os palestinos, parece que essa permissão se dá também porque isso é um favor, né, ao grande Ocidente, às principais hegemonias políticas, né? Perfeita a sua análise. Nós estamos diante de um quadro, mais uma vez,
que é pró estruturas capitalistas. E, portanto, o capitalismo, de maneira triste, e as estruturas capitalistas, os defensores, os grupos ultraliberais, a ultradireita, ela usa desse discurso nazifascista para intimidar, né, qualquer avanço em outro sentido. E por isso, então, se dão cartas brancas sucessivas para aqueles que cometem atrocidades, porque seria um cão raivoso eles dizendo: se vocês continuarem a lutar por justiça social, nós vamos soltar o cão raivoso em cima de vocês. E isso é muito comum nessas épocas, só que concordo com você integralmente, concordo muito com você, nunca tão parecido foi quanto hoje, parecido com a Segunda Guerra. Porque chegar a chamar Hitler, esse fascínio, esse assassino, chegar a chamar ele de defensor perpétuo da Europa contra o comunismo. Quer dizer, e o que acontece? Hoje, o recorte Oriente-Ocidente volta a misturar as coisas. Porque, guardadas as devidas proporções, a imagem que se tem, por exemplo, Nicolas, do governo Putin é um governo socialista. E não é. Se acredita que a Rússia é herdeira direta da União Soviética. E está muito longe disso. E se fala da China como se a China fosse os comunistas maoístas. E nós acabamos de discutir e a gente sabe já que não é. O Partido Comunista é um filtro regulador da economia de mercado. Então, nisso que a coisa pega, quando você percebe uma Meloni, você percebe um Orbán, você percebe o Chega, Le Pen, né? Portugal, o Podemos, Portugal e Espanha. Você percebe as direitas se articulando para elas poderem passar esse pano e tentar levar sempre para o limite, dizendo: olha, é um limite que a gente consegue controlar. E, na verdade, são eles próprios que incentivam esses discursos. Sim. E vendo a própria reação do Brasil, porque por mais que a gente tenha uma reação diplomática do Brasil contundente, digamos, no sentido de dizer que é um genocídio, a gente vê que há uma pressão até de setores da esquerda que o Estado brasileiro precisa romper suas relações com Israel. Só que me parece que um governo hoje nosso, galgado nessa social-democracia, ele é incapaz de romper essas relações, porque a social-democracia em si também faz parte dessa conivência. A social-democracia e o liberalismo apoiou o desenvolvimento do hitlerismo na Alemanha. Né? Me parece que é impossível, no sistema em que nós temos, uma política estrutural do Estado em relação a esse tipo de coisa. É claro que pode ter declarações dizendo que é um genocídio, de fato é, mas até onde a política do Brasil vai interferir, né, no que isso acontece? Porque essa social-democracia que a gente está inserido, ela está em todo o seu histórico mais ligada à conivência do que com a oposição. Né? Exato. Nicolas, eu vejo que durante os últimos 6 meses existe uma pressão muito grande realmente para que se rompam relações com Israel. Mas isso tem um outro ingrediente que, se me permite, acrescente, que é uma visão das relações internacionais a partir do Itamaraty. O Itamaraty tem uma tradição de negociação. E essa tradição de negociação, ela está encarnada em muitos dos seus diplomatas, de maneira correta, não vejo errada, mas que trava o governo brasileiro na hora de tomar uma medida contundente, como você disse. Por exemplo, dependendo do que acontecer com os reféns da flotilha, não tem mais o que fazer. O Brasil tem que romper relações. Né? Mas, para chegar nesse ponto, vai ter necessidade de uma discussão interna muito séria, porque existe um viés conservador dentro do Itamaraty. Então, não é só a questão
eu acredito que o que você falou é perfeito, mas tem, além dessa questão estrutural, tem essa questão de costumes, e que acaba remetendo à questão estrutural, porque mesmo com as políticas afirmativas, grande parte dos nossos diplomatas vem de famílias ricas, são pessoas que tiveram oportunidade, se não são ricos, são da classe média, e pouco estariam comprometidos com a mudança estrutural da sociedade. E talvez não seja nem o papel deles. Realmente o papel deles é manter as relações internacionais funcionando. Mas esticaram um pouco a corda demais, ela já está esgarçando, e qualquer rompimento a partir de agora vai ser muito difícil se reatar os nós. Vai precisar cair o governo Netanyahu, uma nova geração vai precisar vir. O Brasil já não tem mais embaixadores em comum, né? Tanto o Brasil quanto Israel já. Aqui o embaixador de Israel vem, fica um pouco, vai embora. Lá nós não temos mais embaixador. O Brasil retirou. Então essa situação vai realmente piorar. Mas gostaria de deixar marcado que tem também uma visão de política externa incrustada através do Itamaraty. E saindo, né, desse assunto do Oriente Médio e as políticas, né, da diplomacia tanto europeia como latino-americana, tem um assunto que é muito importante também, que é muito pouco falado, e é justamente isso que eu vou perguntar. Por que o que acontece hoje na Armênia, né, essas dominações clandestinas, mesmo irregulares, do governo do Azerbaijão, por que há um silenciamento também? Por que essas discussões são muito pouco faladas na mídia? É também por uma concepção política, por uma intenção política, ideológica? Como você vê isso? Sim, sim. O Azerbaijão galgou uma posição geopolítica muito favorável, com forte apoio turco. E lembremos que os turcos têm, talvez hoje, uma das políticas externas mais eficientes do mundo, porque eles são membros da OTAN e aspirantes aos BRICS, Nicolas. Veja só, quer dizer, olha a contradição que eles colocam, olha a situação, eles jogam bem com isso, eles jogam muito bem com isso. Eles aspiram à União Europeia, mas, do outro lado, também são críticos ferozes do bloco europeu. E eles aproveitaram a maré dos anos 2000 a 2015 e deram uma guinada econômica, como nós tentamos fazer aqui também. Então, a perpetuação do governo Erdogan e a perpetuação do governo do Aliyev fizeram com que porque eles praticamente chegaram ao poder no mesmo período. Então, eles já têm 20 anos de relações. Diferente do que possa parecer de forma genérica, as relações entre eles também têm rusgas, também têm brigas. Mas eles fecham numa questão. A Armênia é um agente alienígena que atrapalha o panturquismo ou panturianismo, que seria a ligação entre todas as nações de língua turca que vão até a Ásia Central. Esta visão está cristalizada nas diplomacias de ambos os países e, pela história que a Armênia teve até agora, a Armênia esteve muito ligada à Rússia. E, portanto, o triângulo era Armênia, Rússia e Irã de um lado, e do outro lado era Turquia, Geórgia e Azerbaijão. Era um arranjo 3-3. Todo mundo se vigiando, todo mundo se analisando. E, com a questão de Artsakh, de Nagorno-Karabakh, os azerbaijanos, então, tiveram a bandeira de luta nacionalista que tanto queriam. E eles estão sustentados por quê? Pela potência petrolífera que eles se transformaram. Se dá mais ou menos nos anos 90, 2000 ali, né? Exatamente. E eles modernizaram as Forças Armadas, eles fizeram pactos importantes com a Turquia, eles estão agora, olha só como a situação da Armênia é difícil, eles estão comercializando o gás e petróleo russo, eles são uma das vias que os russos vendem por fora. Então, eles têm agora ligações com Moscou. Antes era a Armênia que tinha. E o que aconteceu nesse meio do caminho? A figura, o governo, ao passar para a mão do Pashinyan e do seu grupo, esse grupo chegou ao poder através de uma
movimentação popular, de forte influência da União Europeia e dos Estados Unidos. Então, aquilo que era um governo armênio, Levon Ter-Petrosyan, Robert Kocharian, Sérgio Sarkisian, que ficaram aí quase 30 anos, esses camaradas, eles eram aliados de Putin. E com a mudança interna, os russos bobearam, houve essa mudança interna, começa a chegar uma geração de gente muito interessada numa europeização maior da Armênia, uma aproximação maior com a União Europeia. E isso criou um cisma entre Armênia e Rússia, e nesse cisma entre Armênia e Rússia, ficou claro que os russos já fizeram a opção deles quando não interviram na situação de Artsakh, na situação de Nagorno-Karabakh. A não interferência russa mostra que nós fomos colocados de lado, mas também colocamos os russos de lado anteriormente com a chegada de Pashinyan ao governo. E há poucos tempos atrás, até eu estava analisando isso outro dia com um amigo, teve um treinamento da OTAN na Armênia. Quer dizer, o pessoal hoje estava discutindo hoje de manhã nos blogs europeus se a Geórgia vai ser a próxima Ucrânia. Eu acredito que possivelmente não. E quem vai ser a próxima Ucrânia, se der com perdão da palavra, Nicolas, se der uma merda federal, quem vai ser a próxima Ucrânia vai ser a Armênia. Ou seja, vão levantar bandeiras e os russos vão avaliar se vale a pena intervir ou não. Eu posso dizer para você, como um cara que milita na causa armênia, mas olhe de fora também. A Armênia corre risco pela sua integridade territorial. Então, pode ser uma solução conjunta de reduzir ainda mais o território armênio e transformar a parte que restar num protetorado russo, numa retomada da influência russa na região. Então, seria como Porto Rico, sabe? Um estado meio associado, não tão claramente como com Porto Rico, mas algo no meio termo. E isso realmente é um risco muito grande. E agora, nos últimos dias, a situação se complica ainda mais, porque o governo Pashinyan elegeu como inimigo o Patriarca Supremo e vem fazendo ataques pesados à Etmiyadzin, à igreja, e isso está gerando uma tensão interna muito grande na Armênia. E nessa questão sobre até a soberania, né? Mas saindo agora da Armênia, né? E dessa dinâmica, em relação à soberania nacional, né? A soberania brasileira, me parece que, ao contrário de muitos países onde sua soberania muitas das vezes está na mão da política estrangeira, hoje, no contexto de hoje, me parece que tem uma questão nova na soberania ou nas dificuldades para uma real soberania no Brasil, porque antigamente me parecia que a soberania, né, essa autonomia do Brasil, ela estava muito na mão e muito condicionada, por exemplo, ao desenvolvimento dos Estados Unidos, do Ocidente. Hoje, me parece que a nossa soberania está na mão, na verdade, de um conjunto de lobistas, né, um conjunto de um capital privado que, por mais que ele seja, digamos, nacional, ele é interno e ele está totalmente condicionado, ele está condicionando, na verdade, a nossa soberania no que antes era estrangeira, agora nas nossas próprias estruturas. Você acha que hoje a gente está mais na mão do Ocidente nesse aspecto da nossa autonomia, ou nós estamos mais condicionados a justamente uma questão interna, mas uma questão que privilegia um grupo representativo no Congresso e também mesmo na questão da política popular? Eu concordo com você. Nós construímos fronteiras muito fortes do ponto de vista do questionamento do território. Nós não temos. Temos aí alguns detalhezinhos com os vizinhos, mas coisa que não muda a relação diplomática de amizade. Mas o problema é que o poder do capital financeiro hoje, no Brasil, ele é irradiado do exterior. Então, esse capital financeiro transnacional, ele vai curvando o aparelho do Estado, fazendo o aparelho do Estado ajoelhar. Compram as elétricas, compram as empresas elétricas, compram os meios de transporte e tudo. A gente costuma dizer, Nicolas, na faculdade, que eles compram tickets, empresas que têm ticket garantido.
Você não vê eles comprando um shopping. Uhum. Você não vê eles comprando. Eles compram o quê? Água, luz, telefonia, transporte, que são tickets garantidos. Todo mundo vai consumir. Então, esse capital transnacional, ele pode sim atrapalhar um pouco isso, mas tem um outro lado dessa moeda, que é um lado que a geografia explica muito. Ou seja, eles estão dentro do território nacional. E, portanto, por isso que eles interferem na política, e é exatamente o que você falou, né? Um Congresso cheio de lobistas, porque eles têm que garantir que isso continue assim. Mas existem limites. Entre esses limites, eu colocaria a prestação de serviços. Por exemplo, São Paulo passou por um momento muito drástico e que pode se repetir, que são as quedas de energia na maior cidade do país. Já que foi vendido para uma empresa, que é um consórcio transnacional, que demitiu gente, ao invés de contratar gente, superlativizou seus lucros, e bairros como o meu chegaram a ficar 2, 3 vezes, só no último ano, 10, 12 horas sem luz. Então, é muito triste enxergar isso. Ou, se não, você pega as estradas. Elas são de menor risco, porque, pelo menos, eles vão asfaltando, elas ficam boas. Então, todo mundo... Quem tem carro, né, Nicolas? Eu pago, para ir à estrada tá ótima. Aí tá valendo a pena, mas ninguém vê que é um custo enorme. Ou, se não, a telefonia. É tudo muito caro, né? É tudo muito caro. Para o padrão brasileiro é muito caro. Então, a soberania, no caso do Brasil, eu concordo com você, tem que se estar sempre atento, mas ela está circunscrita à questão territorial e isso muda. Isso não é estanque, não fica parado. Isso se altera, como aconteceu na Europa. Em alguns lugares eles privatizaram tudo, depois eles reestatizaram tudo. Sim. Isso acontece. Então, né, eles não estão nadando de braçada tanto assim. Agora, é uma pressão violentíssima que vem, infelizmente, do Congresso Nacional. Poxa, muito obrigado. A conversa foi ótima. Eu que agradeço. Há muito ainda. Por mim, a gente falava aqui, tem coisa para a gente falar o dia inteiro. Mas é bom a gente ter esse plano, esse aspecto conjuntural, geral, né, do que está acontecendo não só no Brasil, no mundo, né? Eu agradeço muito a sua paciência, enfim, sua participação. Imagina. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para daqui a algum tempo a gente continuar esse papo. É isso. Tá bom? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, James. Um grande abraço, Nicolas, para todo mundo aí. Abraço. Pode deixar que eu mando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.